Hebreus capítulo 12, 14 e 15, o escritor aos Hebreus, um escritor anônimo, ele diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Amém? A santificação, ela é muito mais do que alguns estereótipos externos. A santificação já foi confundida com indumentárias, vestidos longos, não cortar cabelo, não usar pinturas, não usar adereços, brincos. A santificação já foi confundida muito com esses estereótipos. E a santificação já foi confundida com enclausuramento, pessoas ficarem enclausuradas em determinados lugares, porque se entendia que santificação era resultado de a gente não se misturar, não se contaminar, porque santificar, ou santidade, ou santificação é o quê? Estar separado. Mas essa separação não é física. Essa separação é uma questão de princípios e valores. É uma questão espiritual. Jesus disse que Ele não veio para os sãos, para os justos, para os bons. Jesus disse que Ele veio para os pecadores. Ele veio para os doentes. Ele veio para os perdidos. E Ele disse coisas incríveis. Por exemplo, Ele disse para os fariseus, os religiosos da sua época, que as meretrizes entrariam na frente deles no reino de Deus. Mas como assim as meretrizes? É porque as meretrizes se converteriam, porque sabiam que eram pecadoras. Mas o religioso não se vê como pecador. O religioso, ele se vê como alguém bom. O religioso, ele se vê como alguém de qualidades. O religioso, ele se vê como alguém que é importante, que faz diferença. Sem ele, nada vai acontecer. E Jesus vai nos surpreender, nos falando de coisas tremendas. E Ele estava no meio das pessoas. O sal, Jesus nos comparou com o sal e com a luz, sal da terra e luz do mundo. O sal, ele tem uma ação negativa, é para impedir o deterioramento da matéria. A luz tem uma ação positiva, ela vem para trazer entendimento, ela vem para trazer direção, ela vem para trazer vida. Então a palavra desta noite vem talvez para libertar você de equívocos, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E por que isso? Porque muitas pessoas que estão lutando para revelar, para demonstrar uma vida de santidade, não fazendo coisas erradas visíveis, não se contaminando exteriormente, elas estão imundas por dentro, por causa da mágoa. A mágoa é uma contaminação da alma que torna você intragável. Má água, água amarga. Você se torna uma amargura não somente para si, mas para os outros. E a gente gosta das coisas doces. A gente gosta de tudo. Eu sou assim. Eu gosto de tudo doce. Não quer dizer que eu gosto só de coisa doce, mas se eu vou tomar um café, tem que ser doce. Vou tomar um chá, tem que ser doce.
tomar um suco, tem que ser doce. Tem aqueles que eu respeito, tomar um café sem açúcar, o problema é deles, não é meu. A opção, não é? Se deixaram contaminar o tempo suficiente para ficarem diabéticos, problema deles, não é meu. Mas é bom, tudo demais é ruim, mas tudo que Deus fez é bom. Quem aqui não gosta de um docinho? Aquele docinho de figo, com queijo, uma goiabada com queijo. Olha como é que vocês ficam tentados. Aquele docinho, você não gosta do argentino, mas o argentino faz um doce de leite inigualável. Aí, ó. Já sei que ele vai comprar algumas latas para eu levar. Eu liguei para o pastor Raimo lá de 3 de maio, esqueci de ligar para o pastor desta igreja, não dá tempo mais, eu vou embora amanhã cedo, mas liguei para o pastor Raimo, e a gente trabalha com ele já há alguns anos, lá, ajudando lá, e ele mandou 3 potes de 1 quilo para nós, está lá em casa, me esperando. Mas gente, um queijo com leite argentino, doce de leite argentino, não é, meu querido? Não tem igual. Se tem algo que o argentino sabe fazer, é doce. Eu acho que é só isso também. Quase só isso. Então, a amargura é uma prisão. A amargura é uma prisão. E até Jesus passou. A amargura vem de um processo de rejeição, um processo de humilhação, pessoas amargas. Até Jesus foi ferido pela rejeição. Texto de João, capítulo 1, verso 11, diz o quê? Ele veio para os seus, e os seus não o receberam. Jesus não foi recebido bem pela sua própria casa, Jesus não foi recebido bem pelo seu povo. Jesus lá no Getsemane, ele vai dizer: a minha alma está triste até a morte. Se tem alguém que sabe o que é ser rejeitado, esse alguém é Jesus, e a gente precisa aprender com ele. Em João 7, Jesus vai falar, os irmãos de Jesus, quem não sabia, pode ler lá Marcos 6, Jesus tinha 4 irmãos homens, e mais irmãs, diz o texto, e ele está em casa, e os irmãos dizem assim: você não vai subir à festa? E Jesus diz: não é chegada a minha hora. E o texto vai dizer assim: porque os seus irmãos não criam nele. Os irmãos de Jesus não criam que ele fosse rabino. Os irmãos de Jesus não criam que ele fosse Deus, que ele fosse o Filho enviado de Deus. Os irmãos dele não criam. Passaram a crer na ressurreição. E 2 se tornaram apóstolos: Tiago e Judas. Judas escreveu o livro de Judas, e Tiago escreveu a carta de Tiago, e Tiago se tornou o pastor da igreja de Jerusalém. O grande desafio faz alguma coisa, Marco, abre aqui. O grande desafio que a gente tem é aprender a lidar com essas cargas que a gente carrega. Obrigado, filhão. A gente tem essa intimidade. O grande desafio é aprender a lidar com as cargas de rejeição e injustiça que nós sofremos. Pastor Cote, que é um dos maiores líderes de tratamento na área de libertação e cura interior, ele é conhecido mundialmente, já esteve conosco em vários congressos de libertação. Ele diz assim: ninguém pode te ferir sem seu consentimento. Salomão escreveu em Provérbios que uma pessoa, um coração ofendido, é como uma cidade sitiada. Cidade sitiada é aquela cidade que nem entra e ninguém sai.
Um coração amargurado é mais ou menos assim: não sai nada, não entra nada. É uma pessoa fechada para todos, inclusive para Deus. Então é como lidar com essas feridas, como lidar com a rejeição, como lidar com a amargura, como lidar com a humilhação. E ele diz então: não importa o que fizeram conosco, ninguém pode nos ferir sem o nosso consentimento. Você precisa permitir que alguém te fira, que alguém te humilhe, que alguém te maltrate. Por quê? Porque você pode simplesmente ignorar o que a pessoa fala. Se alguém disser para mim que eu sou feio, é um prejuízo para ele. Porque você nunca vai encontrar um feioso feliz. E eu sou feliz. Você não vai encontrar um feioso alegre, bem-humorado. E eu sou bem-humorado e alegre. Os casais, eu sou bem-humorado, pessoal? Sim. Muito bem-humorado? Eu sou feliz? Então, coitadinho de quem pensar que eu sou feio. Está perdendo tempo. Porque ninguém pode me colocar uma feiura sem minha autorização. Porque eu já decidi crer em quem eu sou. Então você é o único que pode permitir que alguém fira você. Isso implica com uma escolha que fazemos com aquilo que fizeram conosco. E por essas causas todas, nós encontramos pessoas feridas, magoadas, pessoas amarguradas, e isso pode vir lá do ventre. Uma criança sendo gerada, e o pai ou a mãe não queria agora. Nós temos aqui médicos. O feto captura a emoção da mãe e a voz do pai. E o feto guarda tudo que nós ouvimos, tudo que nós vemos, tudo que nós sentimos de 0 ou da fecundação até 7 anos, é o que a gente vai desenvolver. Dos 7 aos 12 a gente vai o quê? Formatar, a gente vai interpretar, nós vamos então arquivar essas informações, e a partir dos 13, nós vamos praticar aquilo que nós recebemos até os 7, aquilo que nós formatamos dos 7, de 8 a 12, e depois nós vamos colocar em prática. Por isso que você chama adolescentes de aborrecentes. Por isso que nós criamos esse rótulo de que adolescentes é problema, adolescente é complicado. Não, essa fase é complicada para quem recebeu informações e ações negativas, para quem não recebeu nada, para quem não recebeu amor, para quem não recebeu disciplina, para quem não recebeu limites. E então de 8 a 12, ele vai tentar interpretar toda essa bagunça que fizeram com ele, e de 13 em diante ele se torna homem, ele se torna mulher, e então ele diz: agora eu vou viver do meu jeito. Ele começa a chutar o balde na sua casa, porque ele não foi amado desde o ventre, ele não entendia isso, e agora ele vai provar, para você, para mim, para todos, e tentar provar para Deus, que ele pode ser aceito, porque ele foi rejeitado. Então tem muita gente amargurada, tem muita gente guardando lixo. A amargura é um lixo infeccioso, que mata. Doenças psicossomáticas, doenças que são produzidas, nosso sistema, olha, eu vou me arriscar algumas coisas aqui, não é para impressionar você, o casalzinho médico que veio, fica tão feliz que veio, né? Mas o sistema nervoso central, ele se divide em 2 canais, o somático e o autônomo. O somático, né, ele age através do quê? Dos 5 sentidos e dos movimentos esqueletais. Então veja, quando você vai somatizando as emoções, raiva, ira, ódio, amargura,
você começa a ter dores no seu corpo físico. Você começa a ter algumas áreas do seu corpo doloridas. E você começa a produzir doenças. E muitos produzem câncer. Estudos científicos provam que nós temos, muitas vezes, essas pessoas têm células cancerígenas. O sistema nervoso autônomo é diferente. Ele trabalha nos órgãos vitais, nas membranas, ou, por exemplo, tireoide, coração. Você tem um problema de taquicardia, ou a pressão arterial sobe, e você não tem como dizer assim: coração, cala aí, fica quieto. Não tem como. Mas você pode dar um comando ao seu sistema nervoso somático: não vou falar, não vou gritar, não quero ouvir isso, não vou olhar para lá. Você pode, você tem controle, mas o autônomo você não tem. Aí você pega um comprimido pequenininho, joga debaixo da língua, aquele comprimido pequenininho, joga um comando para o sistema nervoso central, o sistema nervoso central joga um comando para o sistema nervoso autônomo, e o sistema nervoso autônomo se aquieta. Tudo isso é resultado de estresse ininterrupto, ininterrupto, ininterrupto. O amargurado vive um estresse ininterrupto. Porque o amargurado, ele não acredita em ninguém, nem em Deus. Apesar de ser religioso, ele vive se enganando, porque ele não crê. Então vamos falar sobre alguns princípios importantes acerca do perdão. Perdão não é um sentimento. Não sinto vontade de perdoar. Não precisa sentir vontade de comer para saber que precisa comer. Não estou com vontade hoje de me levantar para trabalhar. Ah, é? Vai perder o emprego, seu miserável. Tem que levantar, tem que trabalhar. Não adianta você não querer ver o chefe. Tem que ver o chefe e tem que tratá-lo muito bem. Não é assim? Então veja, não adianta a gente ficar esperando uma vontade de perdoar, porque não é um sentimento, é uma escolha. Perdão é um mandamento de Deus. Perdão não é uma opção, é mandamento. Mateus capítulo 18, Mateus capítulo 6, Jesus vai dizer: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial não vos perdoará. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos, e não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo que tinha, para que a dívida lhe fosse paga. Então aquele servo, prostrando-se, o repreendia, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso comigo. Você já percebeu como que você se torna educado na hora que você está na defensiva? Seja generoso comigo, e eu vou te pagar tudo. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Essa era uma dívida inapagável. Segundo alguns estudiosos, isso aqui era mais de 300 anos de serviço. Perdão não é esquecer, não deixar de usar o argumento contra a pessoa. Isso é perdão. Por exemplo, você perdoou seu cônjuge por aquilo que ele fez, mas na hora que você fica zangado, você: pois é, aquele dia, não perdoou. Perdoar é não usar aquela fraqueza contra a pessoa no futuro. É você aceitar a perda. Se eu te emprestei R$100 e você não me pagou, eu já tive essa experiência. Eu emprestei um valor para uma família, no valor do meu 13º. Peguei o meu 13º e emprestei. Passou em 15 dias, a gente paga. Passou 15, passou 30, passou 50, passou 6 meses. E eu percebi que a família estava incomodada, ou não estava incomodada.
E eu falei assim, olha, eu tenho que resolver isso. Aí chamei a pessoa que tinha vindo para pedir o dinheiro, falei assim, olha, eu estou perdoando aquele empréstimo que eu fiz, você não precisa pagar, mas por favor, eu não quero perder a amizade da sua família, eu prefiro perder o dinheiro. E assim foi. Essa semana mesmo, semana passada, uma pessoa dessa família disse para mim, o senhor é o meu pastor, o meu único pastor. Eu não perdi a família, mas eu aceitei a perda do valor. Então, quando você perdoa, você aceita perder aquilo que a pessoa fez, mas você não perde a pessoa. Perdoar não é ignorar ou fingir, perdoar não é explicar o que o outro fez. Perdoar é revelar graça e misericórdia de Deus, é agir como Jesus. Fases do perdão. Então você pode chegar à conclusão, eu quero perdoar. Se eu fizesse uma pergunta aqui agora, quantos aqui tem alguém que precisa ser perdoado? Talvez 90% levantasse a mão, mas eu não vou fazer isso. Então você quer perdoar alguém, pensei, se você tem alguém que precisa de perdoar, eu tenho que perdoar aquela pessoa, olha, bem, se eu pudesse eu estrangularia, mas não posso, então eu vou perdoar. Como eu faço, pastor? Não é essa a pergunta? Como eu faço, pastor, para perdoar? Então vamos lá, fases do perdão. Perdão exige caminhar em direção ao ofensor. Quem deseja perdoar, não foge da pessoa. Olha, você chega aqui na igreja e você olha aquela pessoa que você não está se dando bem. Ela sentou aqui, então você vai sentar aqui. É hipotético. Não, se você deseja perdoar, onde aquela pessoa está, vai lá e senta do lado dela. Pastor, aí eu não vou conseguir adorar. Pois é, o problema é teu. Não é de Deus nem meu, é teu. Resolva. Então não é fugir da pessoa, é caminhar em direção a ela. Ninguém perdoa por telepatia. Senhor, está perdoado, está perdoado, está perdoado, está perdoado. Não é assim. Ela não te feriu por telepatia. Ela te feriu falando nos seus olhos, ela te feriu fazendo alguma coisa, ela te feriu machucando você. Então você não vai perdoar assim, de pensamento. Tem muitos filhos que foram feridos pelos pais, tem muitos cônjuges hoje feridos pelos seus pais. E aí eles começam a explicar, porque meu pai era ignorante, é porque meu pai não sabia o que estava fazendo. Explicar a ferida não sara a ferida. Nós tivemos um caso de uma mulher, eu a visitei no hospital, ela tinha uma úlcera varicosa na perna, 20 anos, todo o tratamento possível havia sido feito, e a ferida não sarava, e ela estava no hospital muito doente, e as filhas faziam rodízio, para ficar com ela lá. Nesse rodízio, uma das filhas mais madura, ela fez, mamãe, aproveitando que a gente está aqui, conta aí, fala da sua vida, como foi a sua vida no início e tal. E a mãe começou a falar, e então a mãe falou de uma mágoa que ela guardava no coração a respeito de alguém que havia ferido, alguém que havia abusado dela, alguém que havia maltratado, alguém que tinha feito algo horroroso com ela. E a filha, e então ela também havia feito muito mal às filhas, aos filhos. E aquela filha então ligou para todos os irmãos, e eles foram todos para o hospital. E lá no hospital aquela mãe pediu perdão para os filhos, e ela liberou perdão para aquela pessoa que a ferira no passado. Irmãos, em menos de uma semana, aquela ferida da perna estava totalmente cicatrizada. Você está entendendo? A mágoa está aqui,
ou aqui, mas a mágoa vai adoecendo o corpo todo, vai matando você de dentro para fora. Então exige que você caminhe em direção ao ofensor. Começa com a indiferença. Pode perceber você mesmo na sua experiência. Você tem mágoa com alguém, então toda vez que você vê essa pessoa, você finge que ela não está no ambiente. Estou correto? Você viu fulano? Não, nem quero ver. Olha o fulano isso, não quero saber. Indiferença. Isso é muito notório no relacionamento conjugal. Mulher briga com o marido briga com a mulher, e os dois dentro da mesma gaiola, sentam no mesmo sofá, dormem na mesma cama, não se falam, dormem de costas, bobos, estão perdendo noites e noites e noites, que poderiam ter sido bênçãos, de costas. Indiferença, um fica esperando pelo outro. Então, quem deseja perdoar, caminha em direção àquele, o ofensor, e isso produz mais dor. Quem aqui lembra quando era pequenininho, tinha um machucado, e aí tinha que fazer um curativo, e o curativo, na hora de tirar o curativo às vezes cola no machucadinho, e a criança, não mamãe não mexe não, mamãe não mexe. Aí a mamãe consegue tirar o curativo, e aí tem que limpar a ferida. Se não limpar a ferida, não sara, ou demora muito mais para sarar. E segundo algumas pessoas que tratam isso, enquanto limpar, até que a ferida sangre, porque o sangue vai sinalizar que a vida está ali presente, e só vida produz vida, tecido. Então vai doer. Quando você caminha em direção ao ofensor, vai doer, mas essa dor é para cura, é para sarar. E por essa razão você fica com mais raiva. Ele é que me feriu, e eu é que tenho que perdoar. Você fica irado, você fica irada. Não consigo entender isso. Ninguém vai entender por que o Filho de Deus teve que vir ao mundo, foi naquela cruz e foi totalmente escorraçado, pregado, cuspido e humilhado. Como é que nós vamos entender a injustiça que nós fizemos com o Filho de Deus? Se ele não errou, mas ele veio para nos ensinar o caminho do perdão. E a primeira coisa que ele vai dizer naquela cruz é: Pai, perdoa-lhes. Não precisamos entender o perdão, precisamos praticar o perdão. Raiva é a reação que surge quando entendemos que a única alternativa é o perdão, é espremer a ferida. Quem aqui já teve um furunco? Bota um emprasto, vai sarar. Mas dentro do furunco tem um carnegão, tem que sair, tem que espremer. E os furuncos são esquisitos, eles nascem nos lugares mais impróprios. Além de ser dolorido, você fica constrangido. Algumas pessoas sabem muito bem o que eu disse. Conflito, terceiro passo, conflito, é o sentimento de crise que se percebe que pode perdoar, mas não sente vontade. Eu posso, mas ainda não. Fica esse conflito entre saber que pode, mas não faz. É o conflito do que Paulo quis fazer referência em Romanos 7. O que eu quero fazer eu não faço, mas o que eu não quero eu sempre faço. E por esse conflito existir, então nasce uma frustração dentro do coração. É a convicção de que o perdão é o único caminho, você não tem alternativa. Você começa a ficar doente, não dorme. É interessante que o ofensor está dormindo, o casal briga, e cada um diz: foi ele, foi ela, e
a gente que está de fora não sabe quem foi o causador de toda a bagunça. E aí, um deles, e eu vou ser aqui tentar ser bastante ético, um deles, entendeu? Um deles dorme feito um anjinho. O outro que não dorme, ele fala assim, mas Deus, ela é que errou, e eu é que não durmo. Quem já passou por isso? Você está entendendo? É isso aqui, ó. A frustração não te deixa dormir. Você está dormindo com o seu inimigo todas as noites, por escolha. O faraó, quando Moisés disse assim, olha, você quer que eu ore para que as rãs saiam do Egito? Sim. Quando? Amanhã. Irmãos, é hoje que você precisa vencer isso, não é amanhã, é hoje. É a convicção que o perdão é o único caminho. Você sabe que precisa resolver, mesmo não gostando da ideia, porque todo amargurado, ele pensa que o outro tem que pagar, todo amargurado. Surge aí um sentimento de tristeza e frustração, mesmo reconhecendo que está fazendo a coisa certa. E aí você se depara com outro passo, aceitação. É concordar com a ideia de perdoar, é decidir ouvir, obedecer à voz do Espírito Santo. Tá bom, Deus, eu vou perdoar. E aí você começa a procurar uma oportunidade, um momento de perdoar. Você vai fazer uma estratégia, vai construir uma estratégia de como você vai liberar esse perdão. Você vai obedecer à voz do Espírito Santo, você se rende. E quando você faz isso, uma paz do céu invade o seu coração. Você viu? A paz vem depois de tudo isso. Tudo isso. Paz é o resultado de liberar a justiça de Deus, pela cruz, que sofreu a dor, a sua dor, lidando com amargura e qualquer desejo de vingança e colocando tudo na cruz. Irmãos, cruz é sinal de vergonha, cruz é símbolo de morte. Todo prisioneiro que carregasse uma cruz nas ruas, toda a população sabia que ele estava indo para a morte. Todos sabiam. Cruz é símbolo de morte. Por isso que Jesus diz, quem quiser vir após mim, tome cada dia a sua cruz, venha, segue-me. Se você quiser andar com Jesus, você precisa morrer para si mesmo, você precisa morrer para as suas vontades, morrer para os seus desejos, morrer para muita coisa que ainda está controlando sua vida. E por último, vem a cura e consequentemente o bom humor, resultado da ação do Espírito Santo trazendo consolo e conforto. Irmãos, quando uma pessoa perdoa, ela parece que viu um passarinho, a coisa muda de uma forma tremenda. A pessoa amargurada vê o céu nublado, a pessoa amargurada vê defeito na vida dos outros, a pessoa amargurada, ela tem uma facilidade para a crítica, mas a pessoa que perdoa, ela começa a ver beleza, ela começa a expressar alegria. Depois da paz, vem o bom humor. Vocês estão entendendo por que eu tenho bom humor? Coração que guarda lixo, irmãos, fede, cheio de moscas, doenças. Não, irmãos, nosso coração não é depósito de lixo. Nosso coração deve ser altar do Espírito Santo. Amém? Então precisamos entender o preço pago por Jesus ao nos oferecer o perdão. Eu citei Lucas 23, chegando naquele lugar chamado Caveira, ali os crucificaram, e os malfeitores, uma à direita e outra à esquerda, e Jesus disse, e dizia Jesus,
Pai, perdoa-lhes. Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 2, verso 13 e 14, ele diz assim: e quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou, Deus vos deu nova vida, Deus trouxe a vida de volta, juntamente com Ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado. Você lembra quando você comprava naquele mercadinho lá da sua esquina, você comprava naquele armazém, você comprava naquela loja antiga, as pessoas tinham um caderno, o caderno dos pendurados, aí está lá o seu nome, aí quando você vai lá para pagar, ele faz o que no caderno? Ele coloca um X, aquele X naquela página significava que você quitou a dívida. Quando a Bíblia diz que ele fez um X, ele riscou, a cruz é um X. Quando a cruz de Jesus alcança você, a obra da cruz alcança você, Deus traz o perdão do céu sobre a sua vida. Sonegar o perdão é envenenar-se a si mesmo. Alguém já disse que essa amargura, essa falta de perdão, é você querer que o outro morra, mas quem morre é você. Mágoa, má água. Êxodo capítulo 15, verso 22 em diante. Depois fez Moisés partir os israelitas do mar vermelho, e saíram ao mar de Sur, e andaram 3 dias no deserto, e não acharam água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram águas amargas. Por isso chamou-se o lugar Mara, e o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Irmãos, lá em Deuteronômio capítulo 8, verso 2, vai dizer que Deus, assim, Moisés está repetindo toda a trajetória. Moisés está agora diante da terra, e ele está dizendo agora: olha, eu trouxe vocês até aqui, e ele vai então repetir, relembrar o povo de tudo que havia sido vivido. Ele chega no capítulo 8 e ele diz assim: olha, o Senhor Deus vos levou para o deserto, vos deixou passar fome, sede, vocês tiveram várias dificuldades, mas para revelar o que estava no seu coração, se vocês guardariam ou não guardariam os seus mandamentos. Muitas vezes a gente pensa que é bom, mas o nosso coração é enganoso, nosso coração é perverso, nosso coração mente. Jeremias diz tudo isso, Isaías também. Nosso coração não presta, e Jesus vai dizer que tudo que sai da boca vem do coração. E aí Deus tirou o povo do Egito, mas Deus sabia que o povo trouxeram o Egito junto. Você saiu da casa do seu pai, você se casou com ele ou com ela, e muitas vezes o intento de sair da casa do seu pai é que você não aguentava mais ficar lá, você não suportava mais aquela miséria, aquela vida de discussão, aquela vida de briga, aquele ambiente hostil, você não conseguia mais. Lugar onde você foi vítima de abuso, vítima de violência, você foi rejeitado, você foi maltratado, um ambiente muito difícil. Então você não via a hora de sair, e aí você decidiu casar, e casou com o primeiro que apareceu na frente, porque o objetivo era você sair daquele lugar. E aí você sai daquela casa, vai para a sua casa, vai com essa pessoa que você se casou, e aí o que acontece? Você descobre que está pior do que antes, porque você saiu de casa, você saiu do endereço, mas você levou a sua história junto, você levou as suas dores, você levou as suas feridas junto, aquelas palavras que você ouviu, estão no seu coração, na sua memória. Não basta mudar de endereço, é preciso mudar de vida. Não basta mudar de companhia, é preciso mudar de relacionamento, mudar a forma do seu relacionamento.
E Deus sabia que o povo havia sido tirado do Egito, mas Deus sabia que o Egito estava dentro do povo. E o que Deus fez? Leva o povo para um lago, e aquela água amarga, quando é experimentada, o povo reclama, o povo murmura. Eles não estavam mais no Egito, mas ao experimentar aquela água, Deus mostrou: o Egito está dentro de vocês. Porque toda vez que eles eram oprimidos no Egito, eles murmuravam, eles reclamavam, e aí eles oravam, clamavam, eles clamavam a Deus, para que Deus os tirasse. Êxodo capítulo 3, diz que Deus fala com Moisés, Deus chamou Moisés: Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo, eu vi o seu sofrimento, e eu desci para livrá-lo. Deus vê, Deus ouve e Deus age. Mas o povo trouxe o seu passado junto. Não basta você mudar de endereço, não basta você se casar, você vai levar a sua história junto, vai ter sofrimento. Então ali, nas águas de Mara, águas amargas, Deus manda Moisés jogar uma lenha, uma árvore dentro da água, e a água se torna doce. Aquela árvore, aquela madeira, era símbolo da cruz. Enquanto você não experimentar o poder de Jesus revelado na cruz, as amarguras do seu passado estarão no seu presente. Relacionamentos aprisionados. Quanto mais negamos o perdão, mais ficamos presos ao ofensor. Quem aqui já assistiu aquele filme Deus Não Está Morto, número 1? Muitos assistiram. Quem não assistiu deve assistir. Tem uma cena incrível, não é um spoiler, mas é só uma dica. No finalzinho do filme, um homem rico conversa com a sua mãe, que tem Alzheimer, em último grau, que vive em uma prisão. Fazem tudo o que querem. Não sabem que estão presas, porque a porta está aberta. E ela vai falando coisas, até que chega um dia, a porta se fecha, e as oportunidades se acabam. Aí ela: quem você disse que era mesmo? Aí o filho fica assim, sem resposta, porque ele era um milionário, e a mãe é que era rica. A riqueza não é uma posição. A riqueza é uma identidade. A amargura produz inveja, competição, pessoa ofensora com a pessoa ofensora, tornando um centro da sua vida. O invejoso não quer o que você tem. Mas como assim, pastor? Não, o invejoso não quer o que você tem. O que você tem não presta para nada para ele. O invejoso não quer que você tenha nada. O invejoso quer que você morra. O invejoso não quer que você viva. Até o ar que você respira tem inveja. Então veja, ele compete com você os espaços. A amargura produz apostasia. Apostasia é você viver num lugar onde deveria ter Deus, mas você vive sem Deus. Apostasia é você falar de Deus, mas está cada vez mais longe, mais distante de Deus. Apostasia é viver uma religião onde Deus não está. Jesus diz: frieza espiritual, porque se perdoardes os homens as suas ofensas, também vosso Pai vos perdoará. Mas se vocês não perdoardes, o vosso Pai não vos perdoará. O perdão de Deus é incondicional.
Ele perdoa. Ele já perdoou, mas pastor, eu ainda me sinto culpado. O perdão só não chegou até você porque a porta do seu coração está fechada. Mas Ele já te perdoou. Ele perdoou todos os habitantes da terra, quase os 8 bilhões de pessoas, Ele já perdoou. Só que nem todos reconheceram que são pecadores, nem todos reconheceram que Jesus morreu por eles, e nem todos pediram perdão. Mas Ele já perdoou, a dívida já está paga. Só que você não abriu, porque você acha que não precisa. Esse é o ciclo da desgraça: rejeição, falta de perdão, apostasia, desintegração. A sua vida vai se definhando. Eis o motivo de tantos crentes afastados e desviados. Meu irmão, que eu estou cuidando dele, 75 anos, toda vez que você ia conversar com ele, que eu ia conversar com ele fala assim: não, lá na igreja, pessoa assim, pessoa assada, pessoa assim, pessoa assada. Sempre se defendendo no erro dos outros. E aí o que Deus fez? Deus o levou para dentro da minha casa, para tratar de um câncer. E aí, nesse processo todo, ele viu como é que a gente levanta. Tempo de oração, a gente senta à mesa, todo dia, senta-se à mesa, leitura da palavra com a família, com a minha esposa, com a minha sobrinha, a gente ora junto. Isso é o tempo de devocional familiar, não é o devocional pessoal, individual. E aí ele começou a observar. Ele começou a observar, leitura da Bíblia, como a gente trata as pessoas, um lar bem-humorado. E eu lembro quando eu cheguei na casa dele, que ele estava fazendo 71 anos, eu falei assim: você hoje é um verdadeiro 71. E ele falou assim: eu sabia que você ia chegar e ia falar isso. Você sabe o que é 71, né? É aquilo mesmo. E aí, quando agora ele chegou, a placa do meu carro termina com 71. Aí ele falou assim: ei, você é o 71 agora. E eu ri com ele. Mas houve um fato: eu estava levando ele para o hospital um dia, e aí eu falei assim: meu irmão, você sabe que Jesus vai voltar, não sabe? Você está pronto para a volta de Jesus? Aí ele abriu a boca e disse assim: porque na igreja, eu falei assim: Carlinhos, é você. Eu estou falando dos errados da igreja. Eu não estou falando daqueles que estão lá, mas não vivem com Jesus. Eu não estou falando daqueles que estão lá, mas são infiéis. Não estou falando daqueles que estão lá e estão enganando a si mesmos. Eu não estou falando deles, eu estou falando de você. Como é que você está diante de Deus, Carlinhos? Jesus vai voltar. Aí ele baixou a cabeça: não estou pronto. Mas você precisa estar pronto. Aí conversei com ele. A esposa dele muito cética, a esposa dele era muito resistente. Ela falava assim: eu não sinto nada, não entendo nada, e muito cética. Nesse mesmo dia, eu estava na mesa meditando, a minha esposa estava no quarto também, lendo um devocional, ouvindo músicas, e aí ela chega. E aí quando ela se aproximou, aí eu contei para ela o que havia acontecido com o esposo, meu irmão, indo para o hospital. E aí eu olhei para ela e falei assim: filha, você sabe que Jesus vai voltar. E se você não estiver pronta, você não vai subir com Ele. Você gostaria de entregar sua vida a Jesus? Gostaria de fazer uma oração pedindo a Jesus para entrar no seu coração? E ela começou a chorar. E ela entregou a vida a Jesus. Agora ela está lá no Rio de Janeiro e ela manda assim: assistir o seu culto. Está lendo a Bíblia. O meu irmão me viu lendo Deuteronômio, começou a ler, já leu. O que eu leio agora? Agora está lendo Atos. Ele lê mais de 10 capítulos por dia. Deus está completando a obra. Amém, meus irmãos? Então você precisa se preparar.
Crentes afastados, desviados pelos abusos de outras pessoas, legalismo. Meu irmão está afastado até hoje, estava. Por quê? Porque quando ele tinha mais ou menos 18, 19 anos, naquele tempo jogar bola ao domingo era do inferno. A bola era considerada do inferno. Ele foi excluído juntamente com o filho do pastor por jogar futebol no domingo. Você lembra do tempo que aquilo ali, que nós chamamos de bateria ou percussão, você lembra que aquilo ali era chamado do inferno, que era do diabo, lembra? Então tem que tirar daqui, é do diabo. Mas era o tempo da ignorância. Tempo da ignorância. Quantas coças nós levamos, porque os conceitos eram esdrúxulos, ridículos, sem alma, sem amor. E hoje os nossos netos fazem as mesmas coisas, e a gente fica rindo, feliz. Deus mudou? Não, você estava errado. Precisamos pedir perdão. Tem muita gente aqui que precisa pedir perdão aos filhos, e tem muitos filhos que precisam pedir perdão aos pais, por causa das coisas que nós fizemos uns contra os outros, ferindo pessoas. E a igreja recebe toda essa gente. Olha aqui, não tem uma pessoa perfeita aqui, não tem. Todos aqui são pecadores, todos aqui têm alguma coisa errada na vida, todos aqui têm defeito, todos aqui têm alguma ferida, todos, sem exceção. E aí vem todos para esse caixote aqui. E a gente tenta conviver bem aqui. O que acontece? De vez em quando a gente mostra as nossas garras. De vez em quando a gente revela que coração a gente tem. E aí o mais inocente, o mais imaturo, não quero mais ficar na igreja não, porque como é que eles podem brigar assim? Como é que eles podem tratar o outro assim? O diabo usa as nossas feridas para a gente produzir escândalo. E produzindo escândalo, a gente fecha a porta dos céus para muitas pessoas que queriam estar aqui, mas não querem por causa de nós. Por causa da nossa religiosidade, por causa das nossas amarguras, nossas vidas doentes. Precisamos identificar os sinais da amargura. Vou tentar ser mais objetivo. Falta de interesse. Se você tem falta de interesse, eu gosto de ficar sozinho, eu não gosto de ficar com pessoas, não gosto de conversar com ninguém. Cuidado, você está dando um sinal claro de que é uma pessoa amargurada. Falta de interesse pelos outros. A pessoa ferida se importa muito pouco com os outros. Ela até finge que não ouviu, não viu. Perde a afeição, torna-se fria, dura, indiferente. Ela se isola, se separa, desenvolve uma comunicação de poucos resultados. Você viu lá, o pastor falou sobre ação social. Um bando de preguiçosos que não quer trabalhar. Falta de transparência. Tendência de encobrir, por vergonha, os fatos que envolvem sua vida. Porque o amargurado, ele vai se transvestir de santo. O amargurado, ele vai se ofender com qualquer coisa que revele quem ele é. Por exemplo, o mentiroso, quando ele lida com outro mentiroso maior que ele fala assim: rapaz, você precisa se converter. O amargurado é aquela pessoa que vai se transvestir de santo, e ele começa a perceber falhas na vida dos outros, e ele se torna um fiscal de Deus na igreja. Não, perdão, fiscal do inferno, porque Deus não precisa de ninguém para apontar pecado dos outros. O Espírito Santo conhece todas as nossas falhas. Melindre, hipersensibilidade. O amargurado é aquela pessoa que qualquer coisa que você fala, parece que quem aqui conhece
a erva daninha chamada dormideira. Quem conhece? Levante a mão. Poucos. A dormideira é um matinho, é uma erva, parece uma graminha, é muito bom para quem quer criar ovelhas, que a ovelha come tudo, o pastor Marcos sabe isso, né? A ovelha comeu todas as árvores frutíferas do quintal dele. Aí ele fez uma oração forte, uma morreu, a outra ele comeu com churrasco. Tadinha da ovelha, morreu, intoxicada, e a outra ele matou antes que ficasse doente também, ele comeu. A pessoa amargurada, ela é hipersensível, milindre. O que é milindre? É igual a dormideira. A dormideira, você encosta nela, ela puxa as folhinhas todas para dentro. Ela se encolhe, ela se recolhe. Conhece pessoas assim? Que você não pode falar nada, que ela, estou triste, não vem mais aqui, vou embora. Tem gente que fica melindrada por qualquer coisa. Irmão, que coisa boa. Já pensou o melindroso jogar futebol? Não pode tocar nele, que senão ele fica triste. Deixa ele jogar sozinho o jogo. Não funciona assim. Aliás, jogar bola com crente não é coisa boa, não. O crente pensa que a bola é carne. Principalmente o crente do sul. Porque eles vêm com uma ferocidade tão grande que a sua canela se torna um pedaço de carne. Parei de jogar futebol por causa disso. Sensibilidade, milindre. Fere-se com muita facilidade, vulnerável às imaginações. Ele vê uma pessoa alegre, feliz, ele fala assim, estão rindo de mim. Ele vê uma pessoa conversando no cantinho, estão falando mal de mim. Irmãos, que coisa terrível. Que coisa terrível. O melindroso chega, todo mundo fica igual estátua. Porque não pode fazer, senão ele vai pensar o que você não fez. É a coisa mais difícil, é lidar com um melindroso. Vulnerável às imaginações, tirando as piores conclusões das outras pessoas. Só vive falando mal dos outros. Pensa que é melhor. Medo de novas relações, não se aproxima porque tem medo, porque relacionamento cria intimidade, e intimidade leva você a falar, e você não quer falar de si. Você não quer falar do que está no seu coração. Isso por defesa, medo de novas frustrações. Você não se aproxima porque tem medo de se ferir novamente. E diz assim, eu nunca vou me casar. Por que uma pessoa amargurada, ferida, melindrosa pode dizer isso? Uma filha que viu um pai machucar a sua mãe. Ficou ferida, magoada, triste. Ela diz, não vou me casar não. Isso acontece muito. Precisamos resolver isso nesta noite. Você precisa vencer essa cadeia da sua vida. A pessoa amargurada, ela mostra pouca gratidão, tem dificuldade de ver atos de bondade nas pessoas. Tudo que a pessoa faz de bondade, ela pensa que a pessoa está tentando se promover, aparecer. São exigentes e imediatistas, têm dificuldade de ouvir, não, espere. Se você falar, por favor, espere um pouquinho, o melindroso, o amargurado, ele fala assim, não me deu nem atenção. Ali isso acontece muito com quem tem plano de saúde, e quem é, assim, tem uma certa posição financeira. Você tem um cartão de plano de saúde, bom, plano de saúde completo, aí você chega no hospital e pensa que tem uma atendente só para você. Não é assim? E se demorar, eu pago esse negócio aqui para quê? Não tem paciência. Tem gente espirrando para todo lado, tem gente tossindo para todo lado, mas você tem o pior problema. É um amargurado. Eu já passei no hospital 2 horas para minha esposa ser atendida com plano de saúde, e bom. Aí eu fico meio bravo. Aí eu vou procurar. Primeiro, que é um abuso. Segundo, que é a minha esposa. E aí, vamos tomar providência.
E aconteceu recentemente, um médico lá, aí ele estava lá com uma ficha na mesa para chamar minha esposa, surgiu a emergência, ele esqueceu da minha esposa, foi atender a emergência, e não passou para outro. Não é culpa do médico, não é culpa do sistema. E se eu não tivesse gritado, ninguém dos atendentes saberia por que ela não foi chamada. Produz rebelião, feridas, orgulho, que contaminam os sentimentos. Corre o risco de se aliar com más companhias. Pode ver, todo amargurado vai procurar um amargurado maior. Todo mentiroso gosta de andar com mentiroso. Toda pessoa que tem ferida vai andar com outro ferido, porque um fica lambendo o outro. Pode ver. Um fala mal de uma coisa, o outro assim, é mesmo, eu concordo com você, porque eu vi isso também, isso. Aí os dois ficam ali se lambendo com as feridas. Não vai resolver nunca. Maledicência. Mágoa prolongada produz palavras de condenação e murmuração. Bem, deu para entender o que é perdão? Deu para entender as fases do perdão? Deu para entender o que é não perdoar? Se você não perdoar, como é que fica esse negócio? Fica pior do que antes? Deu para entender? Então baixa a sua cabeça, por favor, e comece a olhar para o seu coração. Porque nesta noite Deus está dizendo que você precisa vencer a sua dor e a sua amargura, e você precisa experimentar o perdão. Ninguém pode te ferir sem sua permissão. Você vai escolher continuar carregando esse fardo? Você vai escolher carregar essa dor? Deus tem coisas boas para você. Deus tem planos gloriosos para você. Deus tem uma qualidade de vida tremenda para você. Mas você tem impedido Deus de te abençoar. Mas nesta noite Ele está aqui, através desta palavra, dizendo: eu estou te dando mais uma oportunidade para resolver essa pendência. Não importa o que fizer, não importa quem fez, perdoe. Libere perdão. Então eu vou fazer 2 apelos. Primeiro, você que sabe que precisa perdoar alguém que te feriu, alguém que abusou de você, alguém maltratou você, alguém humilhou você, alguém decepcionou você, e você carrega essa dor. Jesus está chamando você para colocar essa dor ao pé da cruz. Vinde a mim todos que estáis cansados, oprimidos, eu vos aliviarei. Se você quer o alívio do perdão, perdoe. Então, se você quer perdoar alguém que te feriu, eu gostaria que você levantasse do seu lugar. Todos estão com os olhos fechados. Você levantasse do seu lugar e viesse aqui à frente, em nome de Jesus. Eu quero perdoar. Não importa quem. Agora vai dizendo para Jesus. Pode dizer para Satanás também: Satanás, eu estou escolhendo perdoar porque eu vou obedecer ao Senhor Jesus. E diga para Jesus agora: Senhor Jesus, estou perdoando, estou escolhendo perdoar fulano, ciclano, beltrano. Libere perdão. Libere perdão, libere a dívida. Mas tem a segunda parte. E aí, se você estiver aqui na frente, você só vai levantar uma das mãozinhas. E se você estiver ainda na sua cadeira, você poderá também vir. Não é só liberar perdão, é também pedir perdão. Você feriu pessoas,
Você machucou pessoas. Você desprotegeu pessoas. Você causou dano a pessoas. E você sabe que fez isso. Está na hora de você acertar as contas com Deus agora e pedir perdão. Se você tem alguém que você precisa pedir perdão e deseja pedir perdão a essa pessoa, deixe o seu lugar, venha também, em nome de Jesus. E se você que está aqui na frente também precisa pedir perdão, erga uma de suas mãos. Isso, é assim. Não é só receber perdão, é dar perdão, é oferecer perdão, é liberar perdão. Em nome de Jesus. O Espírito Santo está aqui, está tomando você no colo. Ele está te abençoando, Ele está te encorajando, Ele está te fortalecendo. O Espírito Santo está agora jogando uma luz poderosa no seu coração, na sua mente. Ele está mostrando quanto mal você fez para alguém. Mas Jesus agora vem com sangue, e Jesus sara, Jesus limpa, Jesus perdoa, Jesus cura. Recebe a cura de Deus. Toda amargura agora vai para a cruz, toda tristeza vai para a cruz, todo peso na alma vai para a cruz. O Espírito Santo está aqui, levando você até Jesus, para Jesus colocar a mão sobre sua vida e transformar sua vida, abençoar você. Amado Espírito Santo, nós estamos aqui, Senhor, ministrando esta palavra difícil, mas necessária. Hoje esses queridos e essas queridas estão aqui à frente dizendo que foram feridas e que precisam, Pai, de cura. Amado Espírito Santo, traz sobre elas a paz, mediante ao perdão que foi liberado por elas. Que o ofensor seja liberto nesta noite, e o ferido seja sarado, em nome de Jesus. Mas, Senhor, nós temos também aqueles que estão pedindo perdão, porque também fizeram alguém sofrer. Ajude, Senhor, cada um a ir até o seu ofensor, a ir até aquele que feriu, e também pedir perdão. E assim, Senhor, nós teremos aqui uma igreja forte, uma igreja sarada, uma igreja curada, uma igreja cheia de Ti, para viver os Teus planos, os Teus propósitos. Nós abençoamos os Teus filhos, nós abençoamos esta igreja, em nome de Jesus, amém.